Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Graça e paz. Convido a todos a se colocarem de pé. Hoje é um domingo muito especial. Vamos fazer a leitura do Salmo 53. Aqueles que trouxeram a Bíblia podem abrir ou acompanhar na projeção aqui. Vamos à leitura. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidades, e já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera de que Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós entregamos esse culto em tuas mãos, Senhor. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse domingo, Senhor, especial, onde além do sacramento da ceia, teremos também o sacramento do batismo, esse meio de graça onde o Senhor nos cela. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar. Fala conosco, Senhor, através dos louvores, através da tua santa palavra. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar a Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.
ao Senhor e um digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra, o grande Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Podem se sentar. Bom dia a todos e todas. Um dia muito especial hoje. Além de dia do Senhor, além de dia de culto, é o batizado do meu filho. E é uma emoção, uma alegria poder também, além de batizar meu filho, pregar no dia que meu filho vai ser batizado. Então, quero que vocês, fico muito feliz pela presença de todos vocês, além dos nossos irmãos aqui da capela, também familiares, amigos próximos, amigos do coração, amigos em Cristo, e assim estendendo toda a minha gratidão, a gratidão da minha família a todos vocês que se fazem presentes aqui. Então, eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós estamos fazendo uma série sobre o Sermão do Monte, o Sermão do Senhor na Montanha, que está registrado na Bíblia, tanto em Mateus, do capítulo 5 ao 7, como em Lucas 6, alguns fragmentos. Nós estamos expondo, então, Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Estamos na reta final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 13. Fiquem de pé, por favor, para ler a Bíblia. Versículo 13 diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Curve sua cabeça, Senhor Jesus, nós oramos a Ti e Te pedimos, Senhor, que a Tua bênção e a Tua presença estejam no meio de nós, que os nossos corações e a nossa mente estejam cativos a aprender mais de Ti e a reconhecer a Ti hoje como o Senhor das nossas vidas. Que Deus, tudo que nós venhamos fazer, agir e pensar, venham de Ti e que nenhum mal nos sobrevenha. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. O título da minha pregação de hoje é Vivamos a vida para a qual Ele nos designou, um chamado à eternidade. Está aqui, Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. E a grande proposição, ou o insight geral que eu quero que vocês compreendam, é que, apesar de penoso, vale a pena viver o caminho do Evangelho. E antes da gente deliberar acerca do que isso significa, eu gostaria de dar algumas explicações ou introduzir esse assunto, fazendo um resumo, uma recapitulação, uma retomada do que a gente já viu até aqui no Sermão do Monte. Afinal, nem todos aqui acompanharam o estudo no Sermão do Monte desde o início. Então, lá no capítulo 5, nós vimos que o Senhor Jesus ele começa a demonstrar o caráter do crente quando ele fala das bem-aventuranças, quando ele fala de como deve ser o proceder do cristão, quando ele fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, todo o capítulo 5 de Mateus, ele está preocupado em demonstrar o caráter do crente, mas não só em demonstrar o caráter do crente, como demonstrar esse caráter em detrimento do caráter daquele que é alvo da graça de Deus. O que isso quer dizer? Quando o Senhor Jesus fala que bem-aventurados são os mansos e os humildes, ele está falando que, ao mesmo tempo que esse é o caráter que se espera do cristão, ao mesmo tempo que isso acontece, a graça de Deus, ela é direcionada justamente àqueles que têm problema com isso. O Senhor Jesus, ele espera que nós sejamos humildes de coração, mas ele alcança graciosamente os orgulhosos. Ele quer que a gente seja sal da terra e luz do mundo, mas ele alcança graciosamente os que estão em trevas. Então, é uma dupla, é um paradoxo que se instaura dentro do Sermão do Monte, ao declarar que a consequência de nós termos Cristo na nossa vida é sermos luz do mundo e sal da terra. Mas a prerrogativa necessária para que a gente seja alvo da graça de Deus é que a gente reconheça que um dia esteve em trevas. E essa é a questão de todo o capítulo 5. E em seguida Jesus começa a explicar o sentido por trás da lei, que é justamente
manifestar-se como o Senhor da lei. Senhor Jesus é o Senhor da lei, é o sentido por trás da lei, de onde toda a lei tem sua origem e demonstra, em última instância, o seu caráter. O caráter de Deus é manifesto na lei. A lei manifesta o caráter de Deus. Ou, como eu gosto de dizer, e é o que o próprio Senhor Jesus diz, o espírito da lei. Né? Por exemplo, quando ele declara que, no capítulo 5, sobre o pecado do adultério, ele não está somente relatando num sentido literal, olha, não adultere. Claro, com certeza, não se deve adulterar em sentido literal. Mas ele está falando muito mais do espírito do adultério que está presente em qualquer tipo de infidelidade. O espírito do adultério está presente naqueles que fazem dos seus relacionamentos algo banal, algo que não respeite o outro. Isso é o espírito do adultério, não é somente o ato em si, mas é todo o espírito de infidelidade. Então o Senhor Jesus, em detrimento da explicação que os fariseus faziam na época, que era um sentido literal e muito engessado, o Senhor Jesus falaram, olha, vocês não entenderam nada, porque na verdade o que vocês têm que levar em consideração é que existe um espírito por trás da lei. O pecado do adultério não se refere ao ato em si somente, mas também ao espírito adúltero que está presente nas nossas vidas quando a gente não age com fidelidade. É a mesma coisa com o pecado do homicídio, que às vezes a gente acha que é só de fato o assassinato que é o pecado, mas não, quando a gente mata relações, quando a gente mata as nossas relações entre família, entre amigos, entre irmãos, nós estamos sendo homicidas espiritualmente falando. Certo? Então Jesus está dando esse ensino sobre o espírito da lei durante todo o capítulo 5. Então, o espírito da lei vai além de toda essa literalidade que era ensinado na época. Já o capítulo 6, quando a gente vai para o capítulo 6, o capítulo 6 ele se dispõe de algumas disciplinas espirituais ou disciplinas práticas devocionais que vão justamente nos auxiliar a possuir as virtudes que Jesus ensinou no capítulo 5. Então percebam que tem todo um caminho lógico a ser percorrido. Jesus não está pregando à toa, ele não está pregando sem um sentido por trás. Não, ele explicou quais são as virtudes esperadas do crente, ele explicou o espírito por trás da lei, e agora no capítulo 6 ele fala, ok, vocês querem ser dessa forma? Então pratiquem isso aqui, ó, oração, jejum, amor ao próximo. Então todo capítulo 6 vai falar sobre isso. Então, vocês querem ser humildes de coração, como diz na bem-aventurança? Vocês querem ser luz do mundo e sal da terra? Então, tenham uma vida devocional. Pratiquem as disciplinas espirituais. Orem, jejuem, auxiliem o próximo. Dessa forma, vocês vão conseguir alcançar aquele caráter virtuoso dito no capítulo 5. Então, por exemplo, nós temos motivações e intenções de sermos bem-aventurados quando a gente ora e quando a gente jejua. Essas práticas elas vão nos impulsionar a gente abnegar de si mesmo, abnegar do nosso próprio orgulho, abnegar do nosso próprio ego, da nossa vida pecaminosa, justamente em prol desse sentido da lei, que é Cristo. E aí a gente chega no capítulo 7, que é o capítulo que nós temos visto nos últimos domingos. A gente está no Sermão do Monte desde o ano passado, só para vocês terem ideia aí. Claro que alguns domingos a gente fez outras pregações, mas na maioria dos domingos é sobre o Sermão do Monte. A gente está desde o ano passado, já acho que alguns 6, 7 meses, não sei. E então, chegando no capítulo 7, esse capítulo ele parece que está dedicado a nos dar conselhos e aplicações ou exortações que só vão fazer sentido justamente se a gente tem ciência dos conteúdos antes vistos no Sermão do Monte, né? Ou seja, só vai fazer sentido o não julgueis, que inicia o capítulo 7, se eu tenho consciência de quais são as virtudes esperadas. Quais são as virtudes que Cristo espera de mim? Então, se eu tenho consciência daquelas virtudes, o não julgueis faz sentido. Então, existe todo um caminho lógico a ser percorrido para a gente entender o que está escrito aqui. Então, após a gente saber, então, durante todos os capítulos anteriores, que a vida cristã é uma vida de cultivo de virtudes, em certo sentido, vivida pelo espírito da lei e devocionalmente, como está no capítulo 6, agora nós temos, parece que aqui no capítulo 7, precauções que devem ser levadas em consideração para que todo esse caminho até aqui percorrido não seja em vão. Para que tudo que a gente aprendeu não seja vão. E mais do que isso, parece que todo o capítulo 7, ele tem um eixo temático que rodeia que fica ao redor do tema do juízo. Né? Quando ele fala ali,
tudo pois que quereis que vos façam, fazei vós também. Né? Ou então, não julgueis para que não sejam julgados. O tema do juízo está implícito em quase todo o capítulo 7. E é isso que Jesus quer que a gente saiba. Olha, vocês sabem o que devem fazer, capítulo 5. Vocês sabem como fazer, orando, jejuando, praticando, fazendo. E agora, se vocês não fizerem, vem juízo. Essa é a ordem lógica do Sermão do Monte. Então, é tudo isso que o Senhor Jesus vem nos explicando durante todos esses capítulos. Então, esse capítulo está ao redor do tema do juízo, como se fosse assim, olha, cuidem do que vocês fazem, cuidem as ações, porque as tuas próprias ações vão ser a medida para o juízo final. E no último domingo, ou nas últimas pregações sobre o Sermão do Monte, nós vimos que diante da hipocrisia, que está no capítulo 7, versículo do 1 ao 5, que fala sobre não julgueis, e no versículo 6 também, toda essa hipocrisia, ou talvez justamente por causa dela, Deus também nos disponibiliza a graça. Olha, vocês, apesar de saberem todas as virtudes que devem ser feitas, apesar de saberem como fazer, vocês ainda agem de maneira hipócrita. Ok, mas eu sou tão gracioso que no capítulo 7 eu digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então a graça de Deus está nesse sentido. Olha, isso é o que eu espero de vocês, mas sabendo da condição pecaminosa de vocês, sabendo que vocês não vão conseguir cumprir todas as virtudes que eu prescrevo, digamos assim, eu também ofereço graça. Peçam que vocês receberão. E essa é a lei dos profetas. A graça de Deus manifestada. Não é a literalidade ou a legalidade da lei por si só, mas é a graça que está pressuposta na lei. É a graça que está por trás da lei. O fato de nós não conseguirmos cumprir a lei manifesta a nossa necessidade da graça de Deus. E é nesse sentido que a gente entra nos versículos de hoje. Porque é por causa da graça de Deus que Ele disponibiliza a nós, que faz com que a gente subjugue o mundo pecaminoso que tanto nos atinge. E também essa mesma graça que a gente pede e recebe é o grande consolo e a segurança que uma vida diante da provisão de Deus proporciona. E hoje então nós vamos ver sobre a grande decisão que nós devemos tomar, que será o fator determinante justamente no dia do juízo. Mas antes de fazer, já fazendo menção aos versículos hoje que estão sendo estudados hoje, eu gostaria de fazer um prelúdio aos versículos com a seguinte proposição, ou com o seguinte ponto: submeter-nos a Cristo é o ato mais revolucionário que podemos ter nas nossas vidas. Aparentemente, nesse ponto do texto onde nós estamos, o Senhor Jesus parece que ele já chegou ao fim, ou ele já está chegando ao fim do seu sermão. E a partir daqui ele está somente deliberando, refletindo, aplicando, lançando ao público as consequências esperadas por aqueles que praticam o que ele ensina. Mas, como já dito, todo o capítulo 7 ele gira em torno do tema do juízo. Ou seja, da consequência das decisões que tomamos nessa vida. E ser virtuoso, como o Senhor Jesus deseja que nós sejamos, no capítulo 5, não é somente uma prática que nos conduz a uma estabilidade existencial, ou então a felicidade, como diriam os gregos. Não é disso que se trata a virtude cristã. Mas sim, nos princípios cristãos, ser virtuoso significa nutrir uma espiritualidade que manifeste virtudes decorrentes da imitação de Cristo. Nutrir virtudes decorrentes de uma alma que reconhece a necessidade vital de seguir a Jesus.
Não são somente virtudes para a gente aprender a viver entre si, em sociedade. Não, são virtudes essenciais para manifestar que nós servimos ao Senhor. Nossa motivação por trás de vivermos uma vida virtuosa não é somente ou meramente social, mas é espiritual, porque depende disso o nosso relacionamento com Deus. Cristo, ele veio ao mundo com um propósito muito bem estabelecido, que é de estabelecer o seu reino. Mas não é um reino como a gente conhece, em um sentido estritamente humano, ou literalmente falando. Cristo, ele não é um político. Cristo não é um monarca, como a gente conhece em termos humanos. Ele é sim um rei, mas um rei que, além de ser rei, ele é Deus sobre todas as coisas. E se ele veio ao mundo para estabelecer o seu reino, ele requer para si súditos. Súditos que se alegrem com o seu rei e que vivam em harmonia entre si. É para isso que Jesus vem. Mas até aqui tudo bem. Deus, que é Deus e portanto tem todo o poder sobre suas mãos, ele requerer ser rei sobre todas as coisas. Até aqui tudo bem. Se não fosse o fato de que esse Deus rei é também santo e portanto também requer que o seu povo, seus súditos sejam santos, que andem em retidão, em conformidade com o seu Deus. Mas aí que vem o grande problema. Isso não ocorre, porque um problema fundamental ele vem à tona que nos separa desse propósito inicial, que é sermos um povo do reino de Deus, que é o pecado. O pecado é a transgressão dos princípios divinos, dos mandamentos, essencialmente falando. É escolhermos a nós mesmos, nossas vontades, nossos egos, nossas paixões, em detrimento de escolher a Deus e o que Ele nos dá como preceitos a seguir. Como diz em Efésios, capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Existe um mal que assola a humanidade, e esse mal é o pecado. E é esse pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. É esse pecado que impossibilita que o reino de Deus se estabeleça de forma plena aqui nessa terra. O pecado faz uma ruptura entre o ser humano e Deus. Com a nossa natureza e condutas agora manchados pelo pecado, nós não conseguimos mais nos achegar a Deus. Porque um Deus santo não pode coadunar com o pecado. É como água e óleo, não se misturam. Se um Deus santo não pode coadunar com o pecado, como que ele vai ter súditos pecaminosos? Mas como que a gente então resolve isso ou é o fim? Aquele propósito inicial de querer estabelecer o reino é com certeza abalado, digamos assim, pelo pecado, mas jamais não previsto por Deus. Em hipótese alguma, Deus não sabia que isso ia acontecer. A mancha e o problema do pecado devem ser apagados, ou melhor, devem ser pagos, para que a subversão aconteça, para que o pecado não mais domine, digamos assim, a nossa natureza. A mancha e a natureza do pecado devem ser pagos. E é aqui que Cristo invade a história. E é aqui que Cristo entra. E é aqui que o Deus se torna homem e habita entre nós. Ele vem na forma humana para pagar a dívida que o pecado nos deixou com Deus. E se o pecado é um empecilho pelo qual nós não podemos nos relacionar com esse rei,
Então, estando com a dívida quitada agora, não há mais impedimentos para me achegar a Deus. E é exatamente essa a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele carrega sobre si todas as nossas ofensas. Como diz em Isaías 53, do 5 ao 6, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso quer dizer que agora, ao invés da dívida que temos com Deus ser paga por nós, ela foi paga por Cristo em sua morte na cruz. E o nosso pecado, que é extremamente ofensivo a Deus, foi carregado por Cristo, para que nós não precisássemos carregar o nosso pecado. Ele carregou em nosso lugar. Ele carregou para que fôssemos absolvidos de ter que pagar pelos nossos próprios pecados. Eu gosto muito do exemplo do tribunal. Um infrator, um bandido, não sei, ele vai a júri e ele é condenado pelos seus maus atos. E isso é justo. E é a mesma coisa que Cristo faz com as nossas vidas. Só que percebam, Deus nos julga como culpados pelo pecado que nós temos, mas Cristo, ele é o nosso advogado. E ele fala, ao invés de punir esse bandido, eu sofro a punição no lugar dele. Não impute a ele esse crime, impute a mim. E portanto, a partir disso, o nosso pecado é imputado em Cristo e a justiça de Cristo é imputada em nós e nós somos justificados. Ok? Muito bonito, muito belo. Mas então quer dizer que tudo está pronto? Que tudo foi feito? Que não há mais nada da nossa parte? A gente só precisa agora curtir essa vida salva das consequências do pecado na nossa realidade. Cristo já fez tudo. De fato, Cristo fez tudo. Mas os efeitos da cruz de Cristo, ou seja, todo esse desenrolar do nosso pecado ser imputado em Cristo e a justiça de Cristo ser imputada em nós, só tem eficiência, os efeitos da cruz só recaem sobre aqueles que, como mostra o texto de hoje, entram pela porta estreita e andam pelo apertado caminho. Por aqueles que andam na fé. Os efeitos da cruz de Cristo só recaem por aqueles que andam na fé. E vamos ver o que isso quer dizer. Agora, indo ao texto, o ponto, a proposição que eu quero que vocês entendam é que a vida a qual ele nos chama é uma vida de renúncia temporal e recompensa eterna. Vamos ler novamente versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, depois da gente avaliar aqui, aparentemente, que Jesus ele terminou o seu sermão, neste ponto, a essa altura, a gente também percebe que ele está indo rumo às aplicações de tudo que foi falado deve ter. É como se ele dissesse assim, diante de tudo isso, o que a gente deve fazer agora? Diante de todo esse conhecimento das virtudes, das práticas devocionais e do juízo que pode nos assolar, dependendo das nossas ações, o que a gente deve fazer? Qual é o nosso proceder? Será que essa mensagem não nos abala a tal ponto a gente se preocupar com isso aqui? O que fazer agora? No que consiste o nosso dever? Que tipo de vida devemos ter após o chamado de Cristo? O Martin Lloyd Jones, que é um dos autores que eu estudei para fazer esse sermão, ele foi pastor da Capela de Westminster, está na Inglaterra, no Reino Unido.
foi capelão da rainha por muito tempo. E ele diz o seguinte sobre isso aqui: a característica da vida para a qual ele nos tem chamado é a estreiteza. A porta é estreita e também nos cumpre caminhar ao longo de um caminho apertado. Quando Jesus fala aqui de caminho, a palavra no original é odós, do grego, que significa literalmente caminho. Mas também tem um outro significado que é o curso da conduta. O curso de conduta, a forma como nós vivemos a nossa vida. O curso da nossa conduta. E mais, quando ele declara que esse caminho, que quando espaçoso nos conduz à perdição, o termo para conduz no original é apago, ou apago, apago, que significa levar à força, conduzir coercitivamente. Então, quando o texto fala que a porta é estreita que a porta é larga e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, ele não está falando que é algo simples de ir e vir, não, nos conduz coercitivamente, como a correnteza de um rio nos conduz. É difícil de sair desse meio. Quando a gente está no caminho largo, pela porta larga, pelo caminho espaçoso, nós somos conduzidos coercitivamente à perdição. Mas quando optamos pelo caminho fácil e espaçoso, que massageia o nosso ego, esse caminho que eu estou falando para vocês, que faz todas as nossas vontades, que não leva em consideração a vontade de Deus, esse caminho nos leva de maneira muito forte à perdição e à separação de Deus. E essa concepção é uma parte muito importante do Evangelho, mas que tem sido esquecida muitas vezes nos nossos dias. O que a gente tem visto em muitas igrejas é um Evangelho que esquece que a porta para adentrá-lo é estreita e que o caminho para percorrê-lo é apertado. Muitos vivem uma espiritualidade cristã hoje em dia folgada, que desfruta dos prazeres deste mundo, como se não tivesse que prestar conta de todos eles. Que vive uma espiritualidade cristã de vanglórias, como se a promessa do cristianismo fosse uma vida boa, próspera financeiramente. Leve em consideração aí a teologia da prosperidade, que ainda é um câncer no nosso evangelicalismo. Quando na verdade a verdadeira promessa de vida boa que o Evangelho nos dá é de uma vida boa na eternidade. E não aqui. Antes de chegarmos lá, nós vivemos aqui. E a forma como nós vivemos aqui determina como viveremos lá. Vivemos uma era de um cristianismo legal, maneiro, descolado, good vibes, que tenta atrair adeptos pela sedução, quando na verdade a mensagem do Evangelho é de autorrenúncia, de socorro ao necessitado, de plena comunhão com Deus e com o próximo. E quando o texto diz que muitos são os que entram pela porta larga e andam no caminho espaçoso, ele também está se referindo aos que julgam estar no caminho certo, mas não percebem que estão andando com a multidão. Isso não quer dizer também que a gente deve nos afastar da realidade, que a gente, como cristão, agora a gente deve ir para o monte, ficar lá retirado monasticamente, para não ser, abalado pela realidade mundana. Não é esse o ponto. Aquele que entra pela porta estreita e anda pelo apertado caminho está em contato com a multidão que está no caminho espaçoso. Eles andam paralelamente, mas sem se deixar levar por eles.
E é justamente esse um dos grandes desafios da espiritualidade cristã, que é vivermos como filhos de Deus, com todas as renúncias que isso pressupõe, mesmo em contato com os demais. E mais desafiador ainda é Cristo declarar, como a gente viu no início do capítulo 5, que a nossa vida aqui, trilhada no caminho apertado, deve ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, deve ser um diferencial para que os da multidão que estão no outro caminho percebam a grandeza que é viver para Deus. E a grandeza que é viver para Deus é justamente o que nos faz perceber que a vida cristã ela não é chata ou careta. Ela é muito nobre. Mas muitas vezes a gente tem essa percepção de que a vida cristã ela é careta, ela é chata, porque até em algum momento da história ele foi divulgado, né? O evangélico é aquele ser pitoresco que dá aleluia em momentos inoportunos e, enfim, algum motivo. Mas não. O princípio que rege tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, e que é o que eu quero que vocês entendam, é que não são necessariamente todas as nossas ações, as ações que fazemos, que precisam estar dentro de um conjunto de regras estabelecidas. Isso não é o evangelho. Não é o saber por A mais B o que eu devo fazer. Não é um conjunto de regras pré-estabelecido que vai determinar minha conduta cristã. Mas é, acima de tudo, perceber por quais motivações nós pensamos o que pensamos, agimos o que agimos, fazemos o que fazemos. Por qual perspectiva nós vivemos. Qual perspectiva que coloca os olhos aqui, nesta realidade temporal, ou a perspectiva que coloca os nossos olhos na eternidade. Isso que deve ser levado em consideração. E aí é que está, isso aqui se trata muito mais, isso tudo que eu estou falando para vocês, se trata muito mais daquilo que nos move enquanto cristãos. Mas fatalmente, quando decidimos que nossa motivação está enraizada em agradar a Deus, teremos de abnegar dos nossos próprios desejos, uma hora ou outra. E o que eu quero dizer é que, inegavelmente, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é humilhante para o orgulho humano. Por que é tão difícil a gente aceitar isso aqui como algo legal, algo bom? Porque vai contra o nosso orgulho, vai contra o nosso ego. Naturalmente falando, a gente não acha essa mensagem boa. Eu me abnegar das minhas próprias vontades em prol de Deus, do que eu quero, logo eu, o alecrim dourado. A gente deve perceber a nossa maldade e a nossa necessidade de Deus. Vocês podem até me perguntar, mas por que então, nesse sentido tão desafiador, viver para Deus é mais benéfico? Por que eu vou viver uma vida de renúncia? E a resposta é que o reino de Deus, lembram do reino? Esse reino eterno de Deus só vai ser habitado por aqueles que renunciaram à sua natureza, em prol de viver para Deus e conforme Deus. E a linguagem de Cristo nessa passagem, ela é de certa forma metafórica. Ela descreve a decisão que temos diante dessa bifurcação, de ter que escolher entre dois caminhos, de escolhermos ou entrar pela porta larga e chegar num caminho espaçoso, onde há multidão, ou entrar pela porta estreita e num caminho apertado, onde há pouca gente. Quem já teve de andar de metrô ou trem em horário de pico sabe o que é estar no meio da multidão, né? Sabe o que é um caminho apertado? Na multidão a gente não tem identidade, autenticidade, porque na multidão nós somos apenas mais um.
Na multidão, em certo sentido, nós não temos plena autonomia das nossas ações, porque somos carregados e limitados pela multidão. Na multidão nós somos levados pelos que os outros dizem, permanecemos passivos e submissos na multidão. Mas esse é o caminho mais fácil. Mas a realidade do Evangelho é que Deus nos vê individualmente, não vê multidão. E Deus nos vê individualmente faz toda a diferença. Ele te conhece. Ele sabe dos teus anseios, das tuas necessidades. E Ele disponibiliza graça especialmente para ti. Quando Cristo morre na cruz, Ele não morre pela multidão. Ele morreu pelo Jean. Ele morreu pelo Rogério. Ele morreu pelos fiéis individualmente. E andarmos no caminho do Senhor, no caminho que o Senhor nos pede, pressupõe que no caminho apertado cada um é visto por si só. E suas características e necessidades são notadas por Deus. Percebam o texto de Isaías 43, do 1 ao 3, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E essa é a recompensa de andar com Cristo. Lembrem da proposição: a vida a qual Ele nos chama é uma vida de renúncia temporal e recompensa eterna. Essa é a recompensa de andar com Cristo, uma alegria, segurança, que não se fundamenta nas vicissitudes da nossa vida temporal, passageira, mas se fundamenta na esperança que nos foi proposta e que é a âncora da nossa alma, como diz o autor de Hebreus. Ou seja, que nos mantém firmes. Essa passagem ela se conclui declarando que poucos são os que acertam com ela, ou seja, com a vida que é decorrência de andar num caminho apertado, entrar pela porta estreita. Poucos se acertam com ela. Esse termo acertam é o mesmo no original do termo achareis, lá do versículo 7, buscar e achareis, que é do grego eurisko, e significa achar pela averiguação, reflexão, exame, escrutínio, observação, descobrir pela prática e experiência, dando justamente a entender que acertar com a porta estreita e com o caminho que é apertado é algo que, para os que param e pensam e refletem sobre isso aqui, acerca do sentido da vida, e percebem que esse sentido ele se encontra em Deus, a estes, por sua vez, eles são poucos. Mas a estes está destinado a recompensa eterna. Poucos estão dispostos a de fato abnegar de si mesmo para encontrar tudo em Deus. Agora eu quero ir para algumas aplicações, apesar de eu já ter feito aplicações ao longo do sermão, especificamente algumas aplicações agora em conclusão. Tudo que eu falei aqui para vocês, tudo que nós temos falado ao longo das pregações sobre o Sermão do Monte,
dizem respeito à forma como se dá a existência cristã. Diz respeito à perspectiva pela qual nós nutrimos as nossas motivações, pela qual nós nutrimos as nossas ações e relações, enfim, como a gente constitui o nosso ser. Tudo que nós falamos diz respeito a como nós constituímos o nosso ser cristão diante de Deus e diante do próximo. E alguns questionamentos me vêm à mente diante de tudo isso daqui, e são os meus questionamentos que eu faço a vocês agora. Em qual caminho nós devemos andar? O que leva à vida eterna com Deus ou o que leva à morte eterna? Percebam que não se trata de uma opção viável e não viável, ou da melhor ou da pior. É uma questão de vida ou morte. Puxando a sardinha para o meu lado, tem um filósofo francês chamado Blaise Pascal, que foi um cristão, e ele desenvolveu um argumento lógico. Tô com outro filósofo aqui agora que eu lembrei, vou passar vergonha. Ele desenvolveu um argumento lógico sobre a necessidade de crer em Deus e de viver conforme seus preceitos. Ele declarou que, em todo caso, é melhor crer em Deus do que não crer. Por que é melhor crer em Deus do que não crer? Porque se tu crê em Deus e no final ele não existe, tu não perdeu nada, a não ser uma mera vida de prazeres momentânea aqui na Terra. Mas agora, se tu não crê e ele existe, aí, meu amigo, tu tá perdido. Aí são vocês que decidem. Pelo que optamos? E claro que o cristianismo, nesse sentido, não é só uma questão de arriscar ou não arriscar, né? Isso é apenas um exemplo. Mas o cristianismo, ele se trata, além de um mero arriscar, mas se trata de perceber de fato que a nossa alma, parafraseando Agostinho, só encontra descanso quando a gente repousa em Deus. Para concluir, meus irmãos, que a gente aprenda o valor de seguir a Jesus. Que a gente tenha claro que as nossas ações e as nossas motivações serão medidas no dia do juízo. E que tenhamos aqueles que são fiéis, e esse é o convite que eu faço para vocês hoje, mantenham a sua fé em Cristo. Que tenhamos a tranquilidade, nós fiéis, de ter a Cristo como nosso advogado e como nosso substituto, que nos absolve e que nos justifica. Amém. Feche seus olhos, Senhor. Que a Tua palavra ecoe nos nossos corações e que não tenha sido um mero discurso, mas que tenha sido o poder de Deus para todo aquele que crê e até para aqueles que não creem, mas que vão vir a crer. Que o Senhor possa agir, Santo Deus, e que a Tua vontade venha prevalecer sobre as nossas vidas. Abra os nossos corações, abra a nossa mente e esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glorificamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Muito bom ouvir o Jean, e comentei com o Mateus, para a gente fazer a transição aqui, né, dos assuntos. Depois da pregação do Jean, comentei com o Mateus, encontramos um francês filósofo bom, então, né? Porque a gurizada ali sempre me diz, não, que eu digo, eu gosto dos filósofos franceses, pensadores franceses e tal. E eles dizem, não, isso não é bom. Tá aí, ó, Pascal era bom então. Se é francês, se é Pascal é bom. Meus irmãos, que alegria ter vocês aqui. Nós vamos participar da ceia agora. A ceia é a nossa cerimônia que identifica, né, a nossa fé. E nós aqui na igreja nós temos o costume de cear todos os domingos, né? Todos os domingos nós participamos da ceia do Senhor. E a nossa ceia, ela inclui a todos, né? Ela é uma graça de Deus a quem está no culto. Então todos estão convidados a participar com a gente.
E a gente, para participar, a gente vem aqui na frente, né? A gente pega o pão, a gente pega o copinho, né? Que a gente chama de cálice pelo simbolismo dele, e volta para o lugar para a gente comer e beber juntos depois, né? No final da cerimônia. Quem não quiser participar, fique à vontade para não participar. Quem quiser participar, fique à vontade para participar, tá bom? Convido a todos para ficarem em pé, enquanto o Jean, o Alex e o Alisson nos levam, né, nos conduzem a mais um cântico. Vocês estão convidados a vir aqui, pegar o pão, o cálice e voltar para o lugar e esperar para a gente participar todos juntos. Deus abençoe vocês, estão convidados a vir. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua
Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que ao morrer na cruz o Senhor Jesus Cristo se fez vida eterna para nós, para cada um de nós que cremos no seu nome, e por isso nós somos por Ele justificados. Por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Comam o pão, meus irmãos. Recitem comigo, meus irmãos, o nosso credo, a nossa fé, a declaração de fé, o credo apostólico, o credo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. A gente sempre gosta de deixar especificado, né, quando nós cremos na Santa Igreja Católica, nós estamos falando de catolicismo, de catolicidade, não de catolicismo, né? Catolicidade é aquela característica da igreja, que é a igreja de todos os santos, de todos os lugares e de todos os tempos. E nós, hoje, neste domingo pela manhã, dia do Senhor, nos incluímos na catolicidade da igreja, ou seja, nós fazemos parte da comunhão dos santos, dos cristãos que se reúnem debaixo da palavra e debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Beba o cálice, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua infinita bondade, por tua infinita misericórdia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por isso nos alcançou com graça e por isso nós estamos aqui hoje. Obrigado, Senhor, pela igreja, por todos que estão aqui. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus também, porque hoje é um dia muito especial, além de ser o dia do Senhor, além de ser o culto. Aliás, eu errei o nome do Natan, né? Eu falei Jean, Alex e Alisson. E a esposa dele, né, foi lá me cobrar e não aceitou. Diz: olha, não é o Jean que está lá, é o Natan, é o meu marido. Então é o marido da Josi que estava aqui, não era, né, o Jean, tá bom? Então é o Natan, nosso querido Natan. Meus irmãos, hoje também, né, nós marcamos uma data muito especial para ser o batizado do Júlio Augusto, filho do Jean e da Marcela. Então eu quero convidar, né, a Jean, Marcelo, Júlio Augusto para vir aqui e os padrinhos também, né, para ficar aqui do meu lado. É um momento muito feliz, muito alegre, e o dia de batizado assim é o meu dia favorito da igreja, porque a igreja ela é viva, né, e gloriosa. Deixa eu me preparar aqui também, né? Vai aparecer no vídeo eu me preparando, mas faz parte, né?
Agora a gente prepara aqui a cerimônia. Né? Vamos preparar nossa cerimônia de batizado com Júlio Augusto. Meu bem, pode me ajeitar aqui. Vou me dar a minha cerimônia. Eu estava fazendo tudo errado. Meus irmãos, antes da gente, aliás, iniciando a cerimônia, né, a gente sempre gosta de perguntar por que batizar bebês? E por que batizamos bebês? Eu inverto sempre a pergunta, por que não batizar, né, os bebês? Irmãos, desde o Antigo Testamento, bem rapidinho, sempre é a família que crê, sempre é a família que é salva, sempre é a família que é alcançada pela graça de Deus. Então sempre é a família que está dentro do propósito de Deus. Vocês lembram quando o povo de Israel estava na dúvida e Josué, o líder, ele fez a seguinte declaração: hoje eu ponho uma decisão diante de vocês, ou vocês escolhem, né, a morte ou escolhem a vida. E ele diz: eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Eu, minha mulher, meus filhos e até os empregados. E até os animais eram abençoados por decisão do Pai. E veio o Novo Testamento, e não sei por que o pessoal dividiu essa questão, né? O pai pode ser salvo, a mãe não, os filhos não. Quer dizer, parece que não há uma bênção para casa, sim, individualmente, e não sei de onde se tirou que a bênção é individual. A bênção é familiar, a bênção é para a família. Quando eu creio, a minha família é abençoada. Não significa que no final, vai todo mundo ser salvo no final, mas eu creio que sim, né? Chega o Novo Testamento, em Mateus capítulo 28, o texto diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jean e a Marcela são discípulos de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus morreu, os discípulos foram ao mundo todo, a igreja foi ao mundo todo, pregando o evangelho, e este evangelho alcançou a casa do Jean e da Marcela, mas antes alcançou o avô do Jean, alcançou a família da Marcela, ou seja, o evangelho já chegou. Batiza eles, todos eles, porque o evangelho já chegou, né? O evangelho não vai chegar ainda para o Júlio Augusto, ele já chegou, o evangelho já chegou. Então ele já faz parte, né, da bênção e da salvação. Em Marcos 16, 14 diz: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e o dedo de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Essa família creu no evangelho. E por conseguinte, o Júlio Augusto, tudo que a família tem é do Júlio Augusto. A fé que a família tem é a fé do Júlio Augusto. A bênção que alcançou o Jean e a Marcela alcança o Júlio Augusto. Ele não está fora, ele está dentro. Biblicamente ele está dentro, por isso eles creram, e o Júlio Augusto crê também. Então, se a aliança é para a família, então que o Júlio Augusto seja batizado. Quando eu cheguei à conclusão que o batismo para os bebês era correto, quando eu li esse texto: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Óbvio! É óbvio! Eu pensei, espera um pouquinho, mas isso aqui não é só para adulto, é para todo mundo, é onde o evangelho chegou, né?
Em Colossenses capítulo 2, verso 11, diz assim, ó, nele forem, Jesus, né, também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, a salvação. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavam mortos por vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Assim como a circuncisão era o sinal de identificação da fé no Antigo Testamento, o nosso batismo é o sinal que identifica como cristão. E Júlio Augusto, a partir de hoje, será um cristão. Vai crescer como um cristão. Vai crescer batizado. Isso para mim é melhor que filosofia, já. Agora Atos 2, olha que coisa extraordinária. Ouvindo essas coisas, compungiram-os, ou seja, encheram-os o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui inclui as crianças, quer ver? Pois para vós é a promessa e para vossos filhos. Que promessa? Da salvação. E para vossos filhos. E para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E a gente não precisa ter dúvida de que o Senhor chamou Júlio Augusto. O Senhor chamou Júlio Augusto porque chamou os pais. Júlio Augusto é da fé. Vamos lá. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí, segundo o raciocínio lógico do Antigo Testamento, de tudo o resto, quem estava lá foi batizado, quem creu, né? E aí veio o pai, a mãe, os filhos, os empregados que deviam obedecer também, vieram todo mundo, foram batizados e é a lógica, né? A lógica que está em Atos 16, que é o último texto que eu quero ler para vocês. Então o carcereiro, né, que tinha tido aquela experiência lá, de Paulo estava preso sob ordens dele, a porta se abre e o carcereiro fica apavorado, eles fugiram, não fugiram, estão lá, e o carcereiro então é convencido da fé e ele pergunta o seguinte: então o carcereiro, tirando-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não só o pai, não só a mãe, mas todo mundo que estava na casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado. Foi ele, o carcereiro, e quem mais? Todos os seus. A esposa, os filhos, os empregados, e aquela casa passou a ser abençoada. Por isso, eu quero dar início, né, agora, na prática dessa cerimônia, a Josi. Cadê a Josi? Coloca o credo apostólico para nós, por favor, que nós vamos então batizar o Júlio Augusto, filho do meu presbítero, né, Jean, que está se preparando para ser um pastor, né, e a casa dele é uma casa abençoada. Eu quero dizer para ti, Jean, que é possível criar nossos filhos, do início ao fim, na fé. Meus filhos, todo mundo adulto, foram batizados. Na época, a nossa igreja não permitia batizar eles bebês, mas quando tiveram 7 anos, né, foram batizados. Eu queria que fosse batizado antes, mas até hoje eles estão na fé. E a nossa fé é esta. Vamos citar no credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu quero perguntar para vocês, pais do Júlio Augusto, Jean e Marcelo. Vocês, pais do Júlio Augusto, creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês, pais do Júlio Augusto, creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, que subiu ao céu, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir para ajudar os vivos e os mortos? Vocês creem? Sim. Vocês, pais do Júlio Augusto, creem no Espírito Santo, na catolicidade da igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Sim. Irmãos, essa é a nossa fé. Essa é a fé que nós cremos, essa é a fé cristã, e essa é a fé que nós professamos. Eu quero perguntar para vocês também, vocês prometem ensinar a fé verdadeira ao Júlio Augusto? Se comprometem a ensinar fielmente a fé cristã ao Júlio Augusto? Quando o Júlio Augusto crescer, ele saberá que foi batizado. Ele saberá que é um cristão. Ele saberá que pertence a Cristo. E ele saberá que pertence à igreja desde pequeno. E assim que ele, acho que não participa ainda, mas assim que ele puder participar, ele vai participar da ceia do Senhor todos os domingos com a gente. Essa é a nossa fé. É a fé, e é nessa fé que nós batizamos o Júlio Augusto. Eu quero também dar uma responsabilidade aos padrinhos. Vocês precisam se comprometer com o Jean e a Marcela e ajudar a cuidar do Júlio Augusto. E o Júlio Augusto, por ter pais cristãos, por ter vocês como padrinhos, não vai passar necessidade nunca. Porque vocês têm a responsabilidade de cuidar dele. E se algum dia vocês virem que o Jean e a Marcela plaquejar na fé, vocês têm que amparar eles e dizer, olha o caminho, olha o que a gente prometeu no dia do batizado. Então, esta é a fé cristã que nós professamos, Jean e Marcelo, e é por essa fé que nós vamos batizar por Júlio Augusto. Senhor Deus eterno, nós te damos graças, vamos ficar em pé, meus irmãos, nós te damos graças porque nós temos uma fé, nós temos uma igreja e nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós batizamos o Júlio Augusto. Júlio Augusto, de acordo com a fé cristã e pelo mandamento de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. O Augusto está batizado, é um cristão, vai crescer como um cristão, vai crescer sabendo que é um cristão e vai crescer sabendo que é batizado. Deus abençoe vocês, Jean, Marcela. Deus abençoe a vocês. Que alegria, que felicidade. O Júlio Augusto está batizado. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos. Que alegria, né? Senhor, muito obrigado por tão grande fé que o Senhor revelou a nós. Graças a Deus. Eu quero, antes da gente encerrar nosso culto, eu quero convidar vocês para orar comigo a oração do Senhor. Olhem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças por hoje ser domingo. Te damos graças pelo culto, pela igreja, pelos irmãos aqui reunidos, pelos convidados aqui reunidos, pelo batizado do Júlio Augusto. Te damos graças, Senhor. Agora eu quero te pedir, ó Deus eterno, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, uma semana abençoada para todos. Que haja paz, que haja saúde e que haja provisões na casa de todos. E que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja louvado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós encerramos nosso culto.